Para você que está começando aí no Blender 3D, um dos recursos que vocês devem se acostumar é a condição de visão da sua área principal aqui de modelagem, que é chamado 3D Viewport. Chamamos essa área de trabalho aqui de área 3D View. Se vocês vierem aqui no canto superior, clicarem no editor de tipo, vocês vão ver que existe essa opção chamada 3D Viewport. É esse painel que vocês estão vendo. Aqui vocês vão ver todos os objetos que vocês adicionaram e agregaram à cena. Aqui na Outline vocês vão ver a listagem dos objetos que compõem e aqui as propriedades que nós podemos trabalhar para modificar esses objetos. A porta de visão é nada mais nada menos o modo como vamos enxergar esses objetos na área 3D. Se vocês se atentarem aqui no canto superior direito, vocês vão ver que existem 4 esferas que são as viewports disponíveis pelo Blender 3D. A primeira é o modo chamado Wireframe, da esquerda para a direita, tá? Depois vem o modo chamado Solid, que é esse modo que vocês estão vendo aí. Então, se eu quiser ver o objeto no modo aramado, eu clico na Viewport Shade chamada Wireframe. E vocês vão ver que os objetos agora, usando a tecla A, estão num formato como se fosse um formato de esqueleto. A gente consegue enxergar a estrutura dos objetos por dentro. Para eu sair desse wireframe, eu clico em modo Solid. Aqui nós vamos ter os objetos de forma leve para serem modelados de acordo com a nossa necessidade. Depois dessas duas primeiras esferas, nós vamos encontrar a primeira denominada Material Preview. Quando clicamos nela, vocês vão ver que vão aparecer cores no objeto. Aqui a gente pode colocar dentro da cena e a gente conta, na verdade, com um painel, que é um painel que vai permitir a gente ver o sombreamento dessas cores por uma espécie de plano de fundo virtual. Como assim, Luciano? Cada esfera dessa aqui, quando a gente clica, vocês vão ter a possibilidade de vir aqui no canto direito, vão ver uma setinha, quando a gente clica, nós vamos ter aqui, nesse primeiro caso, em modo Wireframe, a Viewport Shade, que é o sombreamento dessa Viewport. Nela nós vamos ter como trabalhar cores que podem ser singles, object ou random. Quando a gente clica, vocês vão ver que o aramado aqui vai sair com cores diferentes para cada objeto. Um detalhe aqui é que esse background que vocês estão enxergando, que é o plano de fundo, pode ser trabalhado quando a gente clica em modo Viewport. Se eu clicar aqui, ó, nesse Color Picker, nós vamos ter acesso aqui à caixa de cores. A gente pode ampliar para tornar esse plano de fundo um pouco mais claro, podemos dar tonalidades diferentes para ele, mas eu vou mantê-la no modo padrão, que é aquele cinza com plano escuro. Quando a gente usa a Viewport aqui no modo Solid, vocês vão ver que agora quando a gente clica na caixinha, já vamos ter funções diferentes, que vão nos permitir dar efeitos de luzes em modo Studio. Então vocês estão vendo os objetos usando esse recurso que aparece aqui dessa esfera. Quando eu clico, eu tenho outras possibilidades de ver esse sombreamento com uma melhor iluminação aí no modo sólido. Então eu venho aqui, clico, veja que os meus objetos tomam mais vivacidade na sua condição de reflexão. Se eu mudo aqui para um tom escuro, nós temos efeitos distintos. Mas eu tenho também aqui um recurso chamado Match Cap, que são nada mais nada menos efeitos de visuais de sombreamento junto às formas. Então quando eu clico aqui em Match Cap, eu tenho a possibilidade de utilizar esses recursos que já vêm pré-configurados no Blender, na sua instalação. Então, se eu vier aqui clicar, eu vou ter um efeito diferenciado no modo sólido. Se eu clico aqui e modifico para esse modo, eu já tenho um efeito diferente. Então, são colocados matematicamente para que a gente possa ter uma ideia de como será o efeito de sombreamento nos objetos. Eu vou deixar em modo Studio e no padrão aqui, claro. Tá? Mas embaixo vocês vão ver que eu tenho como configurar os materiais, os objetos, os atributos. Então, se eu quiser fazer com que as cores desses objetos na sua superfície sejam randômicas, eu clico nessa opção Random e vocês vão ver cada objeto com um colorido diferenciado. Porém, esse colorido que vocês estão vendo aí é apenas de referência, eles só vão ser renderizados se nós usarmos aqui a renderização pelo modo Viewport. Aí sim a gente consegue renderizar. Pelo modo padrão, que é aqui em cima, onde nós temos o Render Image e o Render Animation, ele não sairá com essas cores. Se nós mudarmos aqui agora para a viewport chamada Material Preview,
nós vamos ter os materiais em tempo real empregados a partir dessa caixa de materiais aqui, ó, que é a propriedade que fica na barra da direita. Se eu quero aplicar um material sobre o objeto cúbico, eu venho aqui, crio um material para ele e posso dar uma cor diferente para esse objeto. Se eu selecionar a macaquinha e der um material para ela, eu posso usar uma cor verde. E temos 3 objetos com cores diferentes. Notem que no modo aqui, Viewport Shade, essas cores não vão estar aparecendo, porque eu estou usando aqui o efeito randômico. Então eu posso desabilitar para o modo Material, mas vocês não vão ver aquelas cores que usamos no Material Preview e também no modo chamado Rendered, aparecendo no modo Solid. Mas há uma forma de nós colocarmos cores nesses objetos pelo modo sólido. Como? Aqui na caixa de materiais, a gente desce, cá embaixo, e encontra uma guia chamada Viewport Display. Quando eu clico aqui Viewport Display, eu posso usar, por exemplo, no objeto que é a macaquinha, uma cor amarelo. Pronto, aqui ele vai aparecer amarelo. Se eu selecionar o cubo, eu posso colocar, por exemplo, uma cor azul. Note que esses objetos têm cores diferentes aqui no modo sólido, mas quando eu volto para o tempo real e clico em Material Preview, as cores são diferentes. Essas cores aqui vão ser renderizadas por esse modo, ó, como eu disse a vocês, chamado Render Image. Quando eu clico em Render Image, veja que a macaquinha está verde e o cubo está vermelho. Se eu volto para um modo Solid, já que eu coloquei cores pelo modo sólido usando o Viewport Display, se eu tentar fazer o render dessa cena aqui, ele vai renderizar pelo modo em tempo real. Então, como é que eu faço para renderizar pelo modo que aparece aqui na Viewport? É simples, é vindo aqui em View, Divisão ou Vista, clicar em Viewport Render Image. Aqui ele vai renderizar, ó, o que está aparecendo aqui na Viewport. Aí eu consigo ver a cor do material nessa porta que eu dei para a macaquinha e para o cubo, que é diferente daquele material que eu utilizei aqui, ó, no modo Material Preview. Aqui no Material Preview existe um comportamento de um sombreamento agindo na superfície desses objetos. Para vocês habilitá-lo, vocês clicam na caixinha de Viewport Shade e aqui simplesmente vocês vão ver que eu tenho aqui a força, a opacidade do plano de fundo, que é o World Opacity. Eu posso aumentar e vocês vão ver, ó, que existe, ó, um plano de fundo virtual aí. Tá? Agora um detalhe, quando eu mudo a minha Viewport aqui para o modo renderizado, notem que sumiu aquele material e aqui eu vou ter tudo em tempo real. Se eu seleciono a lâmpada e uso a tecla G, ó, a influência da luz vai estar agindo em tempo real no modo renderizado. É assim que a nossa cena será renderizada através dessa opção aqui, ó, Render Image, a influência da luz sobre os objetos, sobre o cenário. Se eu quiser utilizar aqui um plano de fundo, eu venho nessa guia chamada Word e na opção Color, eu clico nessa caixinha amarela e eu tenho essa opção chamada Environment Texture. É nela que nós vamos usar imagens denominadas HDRI, que são imagens de alta resolução, de forma panorâmica, que vai nos dar a possibilidade de criar um ambiente iluminado sobre a cena. Então, quando eu clico aqui, ele vai ficar com a tonalidade roxa. Isso está dizendo que ele está pedindo uma imagem para cobrir esse plano de fundo. Então, eu vou lá na aba onde eu tenha imagens HDRI, que eu posso baixar junto a um site específico aí junto à internet, a exemplo do polyheaven.com, e posso usar qualquer imagem para interferir no plano de fundo, e essa imagem fará as suas cores gerar uma espécie de iluminação sobre a superfície dos objetos. Se eu quiser não manter essa imagem no plano, mas fazer com que as cores dela continuem influenciando sobre os objetos, eu venho aqui na propriedade Render e desabilito a opção chamada, coloco no modo transparente. E vocês vão ver que somente a luz da imagem vai estar interferindo sobre a cena. Eu quero remover essa imagem. Eu volto lá no modo Word. Aqui em Color, clico onde está o Adams Place. Ele vai abrir esse menu e aqui eu tenho na opção Link a condição de remover a imagem que eu empreguei para fazer o efeito. E mantenho aqui a iluminação somente pelo modo básico no nosso modo renderizado. Então aqui estão as viewports que vão favorecer a gente fazer certos recursos de visualização na área principal. E pelo modo Solid, eu tenho como desabilitar todas essas informações que estão aparecendo aqui na área 3D. Como?
é só clicar nesse ícone aqui que representa o Show Overlays. Tá? Clico aqui e veja que sumiu tudo, mas não sumiu o gizmo. Se eu quiser que o gizmo suma, eu clico nessa opção aqui, ó, que é o Show Gizmo. Quando eu clico, eu agora não tenho o gizmo e não tenho as informações, que são as grids, as coordenadas, as informações que aparecem aqui no canto esquerdo. Se eu quiser voltar, eu clico aqui novamente, volto à minha visualização normal da área que eu estou usando. Tá? Se eu quiser que apareça o gizmo, eu clico aqui, reaparecer essas funções. Se eu quiser ocultar determinados itens sem precisar clicar em tudo aqui, basta eu clicar nessa opção Show Overlays. Aqui vocês podem desabilitar o Flow, que é a superfície imaginária, vocês não vão ver aí mais o xadrez, tá? Se eu clicar, eu vou ver novamente o xadrez. Podem desabilitar os eixos também. Não vejo mais o eixo X nem o Y. Mas se eu habilito aqui, vocês vão ver a linha verde e a linha vermelha. E clicando em Flow, vocês vão ver o piso. Aí eu quero desabilitar aquela informação que está lá no canto superior esquerdo. Então eu venho aqui em Texto Info, oculto ela. Eu quero o cursor 3D, que é aquele tiro-alvo que está no centro da área. Eu desabilito, o habilito. Aí eu quero o ponto de origem do objeto. Veja que a lâmpada tem o seu ponto de origem aqui, porque ela está selecionada. Então se eu seleciono ela aqui, vai estar selecionada na Outline. Venho aqui no Show Overlays, procuro o Origin. Vejam que o ponto lá no centro vai desaparecer e aparecer quando eu clico aqui para mostrar a origem do objeto. Outra forma que eu tenho de selecionar essas opções aqui é usando um atalho bem simples. Eu clico a tecla de atalho Z, ele abre um menu de forma direta. Onde eu estiver com o cursor, esse menu vai aparecer e aqui eu posso dizer qual é a viewport que eu quero ver o objeto. Se é o wireframe, se é renderizado, se é solid ou se é material preview. Então tanto faz eu escolher com a letra Z ou então vindo aqui selecionar cada ícone individualmente. Outra forma que eu tenho também de ver os objetos é pelo modo raio-x, que a porta é chamada Toggle X-Ray. Repare que todos os objetos agora vão ter uma visão penetrante aí na sua superfície. A gente consegue ver a estrutura dos objetos por esse modo aqui chamado Toggle X-Ray. Outra forma que eu tenho de ver a estrutura, como eu disse a vocês, é selecionando o modo wireframe. Aqui eu consigo ver a estrutura dos objetos e tenho como ver em modo sólido. Isso é fundamental, pessoal, vocês entenderem essas viewports, que treinem, que comecem a testar, porque vai ser muito utilizado aí durante os tutoriais apresentados aqui junto ao canal. Espero ter ajudado, bom proveito e até um próximo vídeo.